A alienação parental é caracterizada por qualquer interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos pais que tenha o menor sob sua responsabilidade e autoridade. Por que devemos evitar a alienação temporal? Qual o seu impacto? Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber o advogado Alexandre Rico, especialista em direito de família. Doutor Alexandre, obrigado por atender a Rádio Justiça. Olá, muito grato. Sempre uma grande honra estar com vocês aqui na Rádio Justiça. Doutor Alexandre Rico, é certo que o conceito de alienação parental diz respeito a atitudes do pai ou da mãe que colocam o filho contra o outro genitor, prejudicando ou impedindo a convivência entre eles? Exatamente. A alienação parental, ela consiste num conjunto de atitudes, de falas, de posturas, de ações que a pessoa que está com a guarda da criança ou do adolescente acaba por impingir a este adolescente em malefício, em prejuízo, em detrimento do outro genitor, seja ele o pai ou a mãe. E este conjunto de práticas também pode ser, ou pode ter como um agente ativo, familiares que se encontram neste entorno. Então é um conjunto de atitudes que são muito negativas, que acabam por influenciar e prejudicar a construção de um vínculo relacional da criança e do adolescente com o seu genitor ou a sua genitora. Doutor Alexandre, é verdade que houve um crescimento nos processos de que diz respeito à alienação parental nos últimos anos no Brasil, ou seja, no período mais grave da pandemia de Covid-19? Gostaria que o senhor falasse qual a relação entre esses dois fatos. Exatamente. Existiu um aumento bem significativo e exponencial do percentual de ingresso de demandas discutindo na Justiça questões envolvendo alienação parental, e nós percebemos um aumento bem significativo neste período de pandemia e pós-pandemia. É claro que durante a pandemia nós tivemos uma série de vetores ali bastante negativos no dia a dia e na vida das pessoas. O distanciamento social, a mudança das rotinas das pessoas, especialmente com relação a questões de trabalho e convivência com outras pessoas, né? E tudo isso acirrou muito a questão que envolve os conflitos de família. Naturalmente, conflitos que já existiam antes da pandemia, eles foram acirrados com a questão da pandemia, que muitas vezes foi utilizada ali como uma espécie de um elemento de barganha ou algum elemento bem negativo, objetivando ali evitar que crianças e adolescentes convivessem com o genitor ou genitora. Houve ali de certa forma, uma desculpa para se obstaculizar o acesso a crianças e adolescentes. Desde agosto de 2010, o Brasil conta com uma legislação específica, a Lei 12.318 de 2010, para combater a prática da alienação parental, que é nociva à formação de crianças e adolescentes. Com o boom do número de casos no período mais forte da pandemia, a lei foi alterada, isso no ano passado, em maio. Doutor Alexandre, o que consta na lei e como ficou a aplicabilidade? As alterações, elas foram substanciais para que o processo judicial que objetiva a análise e se coibir ações dessa natureza tivesse uma maior efetividade. Então hoje nós temos práticas processuais que são muito efetivas, são práticas bem pontuais e de natureza até multidisciplinar para o cuidado de crianças e adolescentes, a formação de provas periciais bem precisas para que justamente a alienação parental ela seja declarada, comprovada e, consequentemente, nós tenhamos a capacidade de, através de um provimento judicial sério, evitar que ela se perpetue no tempo, prejudicando as relações entre crianças e adolescentes e os seus genitores prejudicados com estas ações negativas de alienação. Como identificar que está ocorrendo essa alienação e quais as providências que devem ser tomadas, doutor Alexandre? Olha, sempre que o genitor que não está com a guarda da criança, ou mesmo numa guarda compartilhada, aquele que não está com o exercício contínuo, diário, de convívio com a criança e com o adolescente, no caso a moradia, porque muito embora exista uma guarda compartilhada, existe o domicílio de moradia do menor. Sempre que ele perceber que ele não consegue ter acesso a essa criança e adolescente, não consegue ter a visitação respeitada, sempre que ele perceber falas que são negativas, mudança de comportamento, ou até mesmo ações mais nocivas, onde a criança ou adolescente não querem sequer estar em contato com esse genitor, e a motivação são atitudes, falas e são ali questões de conteúdo relacional impostos pelo outro genitor em detrimento ao seu relacionamento,
é muito importante, sim, que ele, observada essa situação de alienação parental, procure a justiça para poder garantir os seus direitos e, especialmente, cuidar do trato emocional e da psique do menor envolvido. Exato. Dependendo do caso, deve ser, inclusive, providenciado apoio psicológico às crianças e adolescentes que sofreram com essa prática, não é mesmo, doutor Alexandre? Exatamente. A questão que envolve a alienação parental, ela tem um universo ali bem multidisciplinar. Não apenas questões jurídicas, questões processuais, mas especialmente, sim, o trato no que diz respeito às situações que envolvem a psique da criança, o psicológico, aí sim profissionais da área de psicologia atuando, e até mesmo aquelas questões que envolvem o ambiente psicossocial. Então nós temos muitas vezes a atuação também de profissionais da área de saúde atuando no ambiente onde essa criança está, para entender exatamente como é o seu convívio, né? Tudo isso é muito importante, sim, para o salvaguarda da saúde emocional de menores. Para conversar sobre o crescimento do número de casos de alienação parental no país durante o período da pandemia e o que diz a legislação sobre esse tipo de conduta, tivemos a satisfação de conversar com o advogado Alexandre Rico, especialista em direito de família. Doutor Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, meu querido. Sempre uma grande satisfação estar com vocês.